Mas não sei se vocês sabem, é algo mundial que inclusive está acontecendo no Brasil, que é o divórcio cinza. Alguém já ouviu falar? Divórcio cinza, ou alguns dizem divórcio grisalho. Não? O que é esse divórcio que infelizmente nos últimos 12 anos aumentou em mais de 30% a quantidade de divórcios dessa categoria? O divórcio cinza é o divórcio para aqueles casais 50 a mais. Não de casamento, mas de idade, 50 a mais, 60, 70 anos, que normalmente pela idade já terão 30, 40 e poucos anos de relacionamento. É um casal maduro, que já passou por todas as adversidades que o casal que está se conhecendo agora, que acabou de casar, ainda vai passar. É um casal que já tem um entendimento, uma visão de família completamente diferente de quem ainda não passou por isso. É um casamento que eles já entendem que já vivemos tudo que precisaríamos viver. E infelizmente estão levando, por diversos motivos que eu vou citar para vocês, a separação, a extinção desse relacionamento. Porque afinal de contas eu já tenho 40 e poucos, 50 e poucos, 60 anos, normalmente é um casal que já tem uma vida financeira estabilizada, já temos tudo, já temos casa, já temos um pequeno investimento, já temos carros, ou seja, não temos mais a necessidade. Então isso passa a não ser mais uma preocupação de construírem juntos, porque eles já têm essa maturidade. Infelizmente, o feminismo do mal, do diabo que a gente está vivendo aí, está fazendo com que esse empoderamento feminino esteja conturbando, mudando mentes de mulheres, que até então eram submissas, debaixo de uma submissão bíblica aos seus maridos, e por algumas questões, principalmente ganhos financeiros, está fazendo com que elas achem que precisem assumir o lugar de seus maridos. São essas ações que têm somado e têm infelizmente fortificado esses pedidos de divórcio nessa categoria. Uma outra situação que costuma acontecer, que é, depois de tudo vivido, provavelmente esse casal já não tem mais filhos vivendo com vocês, porque nessa idade, nessa altura conjugal, provavelmente os filhos já casaram e também saíram de suas casas. Aí o casal passa a viver uma outra fase, que é a síndrome do ninho vazio, porque esses filhos já não estão mais lá. E muitos dos problemas que não antes aconteciam em função da demanda de criação de filhos, agora onde estão somente os dois, esses problemas são exponencialmente aumentados. E aí aquilo que eles não discutiam antes, pela criação dos filhos, pela ocupação que tinham, eles começam a discutir agora. Até o ponto deles disserem, quer saber? A gente já fez muita coisa, e não é casamento, separação de briga não, é tudo na conversa. Quer saber? Já vivemos tantas coisas, acho que é melhor você tomar teu rumo, eu tomo meu rumo. A expectativa de vida do ser humano que tem aumentado, faz com que essas pessoas queiram viver os últimos dias da sua caminhada sozinhos ou em outros relacionamentos. E isso tem feito com que esse índice de separação dos 50 a mais aconteçam com uma maior quantidade de vezes. Uma outra coisa que foi muito abordada é em relação ao posicionamento tanto de um como do outro dentro do relacionamento. Infelizmente, a maioria dos apontamentos como justificativas, eles são dados em casais que não exerciam seus papéis. Eles estavam, infelizmente, assumindo outras posições dentro dos seus lares e deixaram de ser os sacerdotes que Deus gostaria ou determinou que eles fossem. E aí a gente vê uma mulher estressada, uma mulher cansada, que ela não só faz o seu papel, mas também o do seu marido, e o marido acaba realizando outras coisas que infelizmente ou complementam ou não somam em absolutamente nada este relacionamento frustrado. E essas mulheres têm entendido que para viver um tipo de relacionamento frustrado, medíocre, mediano, eu prefiro ficar sozinha. E aí vem essa bendita da carta de divórcio. Então, meus irmãos, em nome de Jesus. E o inimigo, ele aplaude. Porque você começa a acompanhar as leis que regem esse sistema, e você começa a ver que todas as coisas são movimentadas para facilitar esse divórcio. Não sei se vocês sabem, mas hoje não tem mais aquela burocracia de 1 ano, 2 anos para você se separar. Hoje, com alguns dias, você já consegue separar. Para aqueles que não têm filhos abaixo de 18 anos e que têm consensual, que eles estão em acordo na separação, até online você consegue separar. Online, amado, você manda lá o certificado, o cartório, tal, não sei o que, você está separado, você não precisa nem estar presencial, você não precisa mais justificar por que você não quer continuar ao lado da outra pessoa, você simplesmente a comunica que não quer mais e toma teu rumo. E aí eu me posiciono diante daquelas pessoas que não tinham o mesmo entendimento, mas infelizmente tomaram um baque desse, e num belo dia acordaram
vendo que não tinham mais nem mulher, nem esposa e nem marido. E agora? E vimos um caso recente, tá? Recente, tem 2 dias. Agora eu me vejo, pastor, diante de um quadro que eu não sei mais o que fazer. Minha esposa simplesmente não quer mais, não tem um porquê, simplesmente desistiu da caminhada. Nós temos filhos que ainda estão sendo criados e eu vou ter que reestruturar toda a minha vida para dar continuidade, porque senão eu pulo da ponte e acabo com a minha vida, aí sim eu não vou ter problema nenhum. Então você vê o grau de desespero que chega quando o desestabilizar dentro de uma casa acontece. E não tem jeito, no final das contas, o crítico da coisa é a separação. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós falamos sobre isso aqui, e tanto aqueles que também não participaram do curso, exerçam o seu papel de sacerdote dentro dos seus lares. Nós temos, homens, responsabilidades que elas precisam ser cumpridas, e boa parte dos casos que nós temos pego, não só com o curso ou com a terapia, nós temos pego que não é má vontade do homem. Não é má vontade do homem em exercer o seu papel. O problema é que ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado e ele sabe que precisa fazer, mas ele fala: como eu faço isso? Eu tenho uma mulher que ela é opressora. Eu tenho uma mulher que me põe na parede e fica me cobrando coisas que eu não consigo fazer. Aí o que ele faz? Para não dar confronto, ele se fecha dentro da sua ostra. A mulher acha que ele é um Zé Ninguém, que ele não faz nada, que ele é um banana, mas na verdade ele está com medo de tomar um posicionamento que ele não sabe como fazer. Então, meu irmão, o negócio é grave, o negócio é grave. Tem homens que estão deixando de exercer a sua masculinidade, o seu papel, porque têm vivido relacionamentos opressores, em que a mulher, infelizmente, ela não entendeu qual que é o papel dela de auxiliá-lo, de trazer ajuda para esse marido, e ela prefere reduzi-lo, assumindo o papel dele e também o dela. Então, a partir de hoje, quem manda nessa casa sou eu. Está repreendido isso em nome de Jesus. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos traga a verdadeira sabedoria daquilo que é necessário, para que nós consigamos viver aquilo que é uma ordenança. Não é o que eu acho, não é o que ela acha, não é o que a maioria acha, mas é uma ordenança do Senhor para dentro de cada um dos nossos lares. E que em nome de Jesus, como foi dito, que você seja um multiplicador das coisas boas que o Senhor tem feito na tua casa. Diga, pregue, leve o evangelho adiante, mas que em nome de Jesus nós não entremos nessa estatística do mundo. Infelizmente, para cada 3 casamentos, um está acabando em divórcio. Gente, é muito grave isso. E hoje, se você dá uma googada lá e você for pesquisar isso, esse índice já subiu, tá? Está subindo para 1,5, quase 2. Ou seja, a cada 3, 1 e mais um pouquinho, está se convertendo, está se tornando um divórcio. Então isso precisa dar um basta. Só que esse basta não vai vir só de uma voz, não vai vir só de um casal, vai vir de um exército que entende as verdades do Senhor para a vida a 2.